Graça e paz, sou o pastor Jorge Stutz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nos apoie na divulgação do Evangelho do Reino. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba as notificações. Ouça, assista agora mais uma mensagem transformadora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, sem delongas, abramos as nossas Bíblias no Salmos 42. Salmos 42. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Serei sucinto, breve no assunto, e Deus falará contigo. Amém? Olha aí, faz um propósito aí, as 7 segundas-feiras aí de campanha, e venha lançar a rede e pegar os seus sonhos, no nome de Jesus. Salmos 42, por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Coloque seus olhos aí no verso 1. Diz assim: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Senhoras e senhores, palavra lida fala sobre a experiência, a profundidade e a sede de conhecer mais o nosso Deus. Ouça isso com cuidado. O verso que lemos, o salmista está dizendo que a alma suspira por Deus. O que é suspirar? Qual é o significado desta palavra? Suspirar, nós entendemos que é inspirar profundamente. Só quem faz isso é quem tem paixão, quem é apaixonado, quem tem sentimento profundo é que suspira. Talvez um tempo, um dia ou até mesmo hoje, você suspira por alguém, e quando os seus olhos batem naquela pessoa, você suspira profundamente. O fato é que aqui a coisa é mais séria. É um suspiro espiritual que conduz a uma vida eterna com Deus. Então, só quem faz isso são os apaixonados. E o salmista está dizendo que ele suspira como o servo, ele anseia pelas correntes das águas, assim é o prazer que ele tem em Deus. É o relacionamento com Deus, de fato, verdadeiramente. É isso que você tem que olhar na sua vida, na candeia da sua caminhada, na lamparina, o nível do óleo onde está. O nível do azeite onde está na lamparina vai apontar como anda a sua vida com Deus. A sua paixão por Deus, o seu interesse pelas coisas de Deus. Se você está ansiando por Deus, se você tem prazer em Deus. O verso que lemos diz: a minha alma tem sede de Deus. Acrescenta dizendo: sede do Deus vivo. Olha o que a alma do salmista ama: o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porque a nossa alma, a sua alma, pode ter sede por qualquer coisa, né? É bom saber que a alma, ela é cretina e desobediente. Por isso que você tem que analisar se a sua sede, se a sua fome continua a mesma de tempos atrás, ou diminuiu ou aumentou. Qual é o nível que está? É você caminhando em direção à cidade, a Nova Jerusalém,
olhando para o nível do azeite na sua vida. Você esfriou? Como você está hoje? Você esfriou? Você esquentou? Você é morno? Como é? Faz uma comparação do começo. Quanta gente aqui lá no início era tocha viva no altar? Aleluia! Quantas pessoas aqui, como diz o jargão, eram labaredas de fogo. E agora o fogo está menor do que um palito de fósforo. Nós precisamos nos preocupar com isso. O nível da nossa sede para com Deus. É necessário que se preocupe com isso, porque as coisas do mundo estão aí, batendo a porta. As adversidades, as dificuldades, as prioridades mudam. Nós perdemos o brilho, nós perdemos a coragem, o apetite, a fome, a sede. Quantas pessoas aqui outrora já foram vasos na mão de Deus? Quantas pessoas aqui tinham paixão por ouvir uma palavra de Deus, por entoar um novo cântico ao Senhor, por andar pelo novo e vivo caminho? Mas as prioridades mudam, vai surgindo novas coisas na nossa vida. Vão aparecendo novas pessoas na nossa vida, umas que nos atraem mais a Deus e outras que distanciam. Aí você vai ter que caminhar em direção à Nova Jerusalém, olhando para o seu combustível, olhando para a sua vida com Deus. Então o salmista está dizendo que a alma dele suspira por Deus e a alma tem sede. A alma suspira e a alma tem sede por Deus, pelo Deus vivo. Então a gente percebe que a direção que ele usa é correta. Ele vai buscar em Deus, ele tem uma necessidade. Isso é o cristão. Quem tem o nome escrito no livro da vida tem que ter essa fome, tem que ter esse apetite, tem que ter essa sede. Isso não pode diminuir, isso não pode apagar, isso não pode acabar. Isso tem que aumentar. Mais e mais. Tem que aumentar, tem que regar, tem que colocar lenha para o fogo arder continuamente no altar. Porque as guerras da vida, as lutas, as frustrações, as decepções tendem a diminuir a sua paixão, o seu fogo e a sua unção. E bobo é quem cai nessa. Bobo é quem fecha os olhos para isso, para os perigos da caminhada. Saiba você que o homem tem 3 vazios. O homem tem vazio da mãe. Se porventura a mãe morreu, tudo bem, a tia, a avó pode representar a mãe e preencher esse vazio. O homem tem um outro vazio, tem um vazio do pai. Se por acaso o pai morrer, pode se levantar um avô, pode se levantar um tio, pode se levantar alguém para fazer o papel do pai e cuidar daquela pessoa. E o terceiro vazio que o homem tem é o vazio de Deus. E se ele tem um vazio de Deus, quem é que vai preencher esse vazio? Quem é capaz de preencher esse vazio? Por isso você vê pessoas que têm tudo no horizonte terreno, e que por várias e várias vezes, casos assim de pessoas tirarem a própria vida mesmo tendo tudo. O que é que lhe faltou? É o vazio que Deus preenche. Muito mais quando Deus tem um chamado na vida de alguém. Ouça isso cuidadosamente. Pessoas que sabem que Deus insiste no chamado, mas que abriram brecha para a alma, abriram brechas para o inimigo, e que hoje está distante da vocação. É perigo, é perigoso. Por isso que você tem que analisar, porque, senhoras e senhores, começar é bom, mas melhor ainda é concluir. É aí que nós enxergamos os guerreiros de Deus, aqueles que foram tirados na fileira daqueles que não desistem, na fileira do justo, na fileira dos valentes, os guerreiros de Deus. Começar é ótimo. Quantas pessoas começam cheio de unção, de poder e de fogo, e depois vai se apagando? Começar é bom,
mas melhor ainda é concluir. Porque só quem come, quem vai comer do fruto da árvore, é aquele que for até o final, aquele que chegar ao fim. Então quem é que pode preencher o vazio de Deus? O salmista está dizendo: quando me encontrarei com o Senhor? Ele está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha o tipo de ansiedade que ele tem de estar com Deus, de se apresentar a Deus. Olha o tipo de interesse, de vontade. Talvez não seja o seu caso. Talvez para alguém aqui estar numa igreja, um culto, é um peso, é uma carga. E que só faz isso porque tem alguém puxando uma corda, levando nas costas. Pode ser que tenha alguém assim. Mas note a diferença aqui. O que ele mais quer está em Deus. Isso se chama relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é contínuo. Não é um mês sim, outro não. Um ano sim, outro não. Um relacionamento com Deus, ele precisa ser contínuo. Livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer isso. Ou seja, ele já faz isso há tempo. Então, quando surge uma adversidade para Daniel, ele já tem o costume de se relacionar com Deus através de oração 3 vezes ao dia. Então, Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. E aí você observa o tipo de relacionamento que Daniel tinha com Deus. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Olha a recompensa. Olha o que está acontecendo aqui. Então quem anda com Deus não precisa ter medo de inferno, porque Deus vai te tomar. Não precisa ter medo da morte. E também não precisa responder: mas quem tem medo de morrer aqui? Mas quem anda com Deus, o que aconteceu com Enoque vai acontecer conosco, porque você anda com Deus. A não ser que eu esteja enganado nisso. Mas essa é a questão. Então não tem necessidade de temer as coisas da vida, nem mesmo a morte. Paulo fala sobre isso, que nada vai fazer com que ele se separe do amor de Cristo. É um vínculo poderoso de amor. Sabe? É algo muito mais sério do que a gente imagina. Não é simplesmente vir à igreja 2, 3 vezes por semana. É muito mais do que isso. Você cultua a Deus quando você acorda em casa. E se tiver como, até dormindo. Entendeu? O culto é esse. É entre você e o seu Criador. É a sua intimidade com Ele. E eu falo... Eu digo o seguinte, irmãos. Pensa numa coisa gostosa. É vale e monte. Mas coisa melhor ainda é a casa do Senhor. Qual é a linha de interpretação que eu tenho? Porque quando nós vamos no vale, no monte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir, irmãos. Nós vamos pedir. Agora, quem vem no culto, você não pode vir ao culto para pedir. Quem vem ao culto vem para doar. Doou o seu tempo, doou a sua atenção, doou a sua oferta, doou o seu dízimo. Por isso que é perigoso a pessoa gostar somente de vale e monte, porque lá é lugar de pedir, aqui é lugar de doar. E nessa linha de raciocínio você vai entender que Deus ama abençoar os seus filhos, mas ama também receber o culto de gratidão a Ele. Aí o culto começa em casa, senhoras e senhores. No trabalho, no carro, na cozinha, o culto não pode parar. Porque aquele com quem você anda
vai te tomar. Por isso que nunca é bom o cristão ter medo das coisas da vida e nem mesmo da morte. E muito menos do inferno, porque quem anda com Deus é tomado por Ele. Assim aconteceu com Enoque, não vai ser diferente com aqueles que andam verdadeiramente com Deus. É o relacionamento. Nós estamos falando do Salmo 42, que diz que a alma suspira por Deus. A nossa alma suspira por quem hoje? O que é que te causa suspiros? Ele ainda dá segmento dizendo Deus vivo, porque corremos o risco de suspirar por outras coisas e andar no caminho errado e desfazer a nossa aliança, o relacionamento com Deus, que é algo muito sério para nós. Gênesis 18, 17, Deus está dizendo: eu deixaria de revelar alguma coisa a Abraão? Olha a profundidade disso, meus irmãos. Deus falando, eu deixaria de revelar alguma coisa a Abraão, ou seja, para Abraão eu falo tudo. Que coisa maravilhosa é isso? Para Abraão eu conto tudo. Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Esses foram homens que buscaram a Deus, e Deus os chamou de amigos. E é aí que está a chave do negócio, é Deus te chamar de amigo. Porque quem se constitui amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. E aí, muito falamos sobre isso aqui. Bobo quem pensa que o mundo é ruim. Ruim para o espírito, que é a morte eterna, mas para os desejos da carne, não. Por isso que devemos estar atentos a todo o tempo, porque a alma e a carne são inimigos do homem. Um relacionamento de contínuo com Deus faz com que Deus não te oculte nada. Faz com que Deus te conte tudo. Homens que buscavam a Deus e que foram chamados amigos de Deus. E agora, hoje, isso aí é uma análise pessoal. Você hoje é amigo de Deus? É amiga de Deus? Como está a sua caminhada, seu relacionamento? Homens que foram chamados de amigos de Deus, que tinham prazer nisso. O momento que você separa com Deus, esse momento tem que ser mais prazeroso do que o prato que você mais ama. O momento de culto para você tem que ser muito mais prazeroso do que um passeio em qualquer lugar do mundo. Se você conseguir sentir isso, se você conseguir sentir esse prazer de estar em um culto de 1 hora, de 2, de 3, de 4 horas, que seja sem olhar para o relógio e querer ir embora, se você conseguir chegar a um nível desse, você está se aproximando do Pai. Um momento de culto, ele tem que ser melhor do que qualquer coisa que você ama. Esse momento aqui é você ter prazer nisso, em fazer com que as palavras que são ditas no altar entrem aqui e promovam mudança na tua vida e mude o seu endereço espiritual, porque se você está indo para lá, o caminho correto é para o Pai. São as conhecidas, as chamadas palavras que dão vida, que gera vida. Homens que eram chamados amigos de Deus, que expressava seu amor e a sua gratidão. Pois é, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante de Deus. Se a gente conseguir chegar num nível como esse, é um sinal
do que o reino está sendo plantado no nosso coração. Você aí que perdeu a tua graça, o teu prazer pela palavra, pela Bíblia, pela igreja, dá um jeito de acender isso aí. Porque não mais muito tempo a igreja do Senhor Jesus será tirada da terra. Você não tenha dúvida disso. Então você precisa se levantar do pó, sacudir as dificuldades da vida, aquilo que te prendeu, e romper, e continuar, e prosseguir. Você precisa analisar a sua vida espiritual e voltar a ter sede de Deus, do Deus vivo. Porque você sempre foi uma bênção, e não vai deixar de ser bênção para ser maldição, de jeito nenhum. Então entrar no propósito que Deus te chamou. É o perigo das novas prioridades, é o que nós falamos. Isso é um perigo. Surgem coisas aos olhos do homem boas, aos olhos humanos coisas boas, mas na verdade não passa de uma cilada, na verdade não passa de uma armadilha. Mas se você tem a sua sede aguçada no Senhor, a sua vida rompe, e você não vai só começar, você vai concluir. Porque a verdade é que Deus gosta que sejamos, ou que agimos, na verdade, Deus gosta que agimos conforme a palavra dele. Pois é, tudo que Deus faz é bom. Se tem uma das coisas que Deus faz que é bom, é começo, meio e fim. Deus começa, Deus trabalha e Deus finaliza. Isso está escrito, que aquele que começou a boa obra vai concluir em você. Vai concluir em você, é para você essa palavra. Ele começou uma boa obra na tua vida, não foi ele que te paralisou não. Foi alguma coisa, foi uma circunstância, foi, sei lá, uma decepção, foi uma preguiça, alguma coisa te paralisou. Pois é, mas ele está dizendo que aquele que começou uma boa obra, ele vai concluir em você. Essa palavra é para você. E aí você olha para a sua sede, para a sua fome. Fome de Deus, sede do Deus vivo. E aí você vai vencendo essas novas prioridades, essas portas que se abrem, que na verdade parecem boas, porque há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Isso tudo parte a partir da sua sede. Isso vem a partir da sua sede, da sua comunhão e do seu compromisso com Deus. Você olha para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12, ele já estava preso e ele estava na iminência de ser morto, de morrer. E ele escreve algo assim, dobre a sua atenção: por cuja causa padeço, mas não me envergonho. Eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos cavar um pouco disso aqui. Ouça isso atentamente. Ele está dizendo o seguinte: caminhada com Deus, caminhada com Cristo, por cuja causa padeço. Isso aqui é profundo, sabe por quê? Ele não está escrevendo, ele não está dizendo por cuja causa eu prospero, por cuja causa eu compro um carro novo, por cuja causa eu compro um lote, uma casa, um terreno, por cuja causa eu prospero. Não, ele está dizendo por cuja causa eu padeço, eu sofro. O cristão, o cidadão do céu é um sofredor. Por que é que eu digo que ele é um sofredor? Porque ele entra na linha... qual é a palavra que me foge? Ele entra na linha da renúncia e ele passa a sofrer. Jesus no Evangelho de Marcos é chamado de sofredor, o servo que sofre. E ele está dizendo por cuja causa eu padeço. Ele não fica rico, ele não ganha dinheiro, não faz nada, ele padece. Sabe o que significa isso, meu irmão? Eles estavam debochando da fé dele. Quando diziam: rapaz, cadê o seu Deus? Você só apanha. O navio que você entra afunda. Você só toma pancada. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de fé é esse? Ele está dizendo por cuja causa padeço. Pessoas que servem a Deus, mas
que se passar por um tempo de adversidade, abandona a cruz, abandona a fé, abandona a Bíblia e vai embora. Crente que é dono do seu nariz, que não tem pastor, que não tem líder, que não dá satisfação a ninguém, ele é dono da vida dele e pronto. Que não padece pelo Evangelho. Isso é o Evangelho. Quem acha ou quem pensa que vai caminhar no Evangelho assim, está completamente errado, porque o Evangelho é cruz. O Evangelho é cruz de Cristo, não é cruz credo não, é cruz de Cristo. Então, senhoras e senhores, você está pronto a servir ao Senhor Jesus? De todo o teu coração? De toda a tua alma? Com toda a tua força? Então você se prepara para padecer. Se prepara, mas tem recompensa. Mas tem recompensa. Ele está dizendo, por cuja causa padeço. Evangelho não é simples, evangelho é cruz, é renúncia, é dores, é lutas, é adversidades. Muitas são as adversidades do justo. Muitas lutas, muitas guerras, muitas decepções, e por aí vai, mas você é um guerreiro, é uma guerreira, que não vai soltar, que não vai desistir, porque a tua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por cuja causa padeço, ou seja, sofre por amor, mas não me envergonho. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é uma questão de conhecer o seu Deus, conhecer quem você serve. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha aí. Quem é que guarda o seu depósito? Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Sabe, senhoras e senhores, o segredo que abre o céu, a chave que abre o céu, é esse tipo de perseverança e fé, confiança naquele que te chamou. Muitas são as adversidades do justo, é muita guerra, não são poucas. Se você está passando muita luta, muita guerra e muita dificuldade, bem-vindo ao clube. Mas nós chegaremos lá. Isso é promessa dele. Isso é promessa de Deus. Ele cumpre. Faz com que Deus te chame de amigo, de amiga. Não vire as costas para ele não. Entendeu? Não virem as costas para ele não. Volte ao primeiro amor. Lembra de onde caiu. Lembra lá no começo, de onde você fracassou, e volte ao primeiro amor. Mas volte agora com a glória da segunda casa. Volte mais cascudo, mais forte, mais firme, mais perseverante, mais convertido, com as vestes mais brancas. Então nós precisamos pegar esse tempo e essas experiências e através disso ir adquirindo conhecimento e viver isso e praticar isso, por cuja causa padeço. Pois quando você tem fome e sede do Deus vivo, você suporta as guerras da vida, você supera as dificuldades da vida. Faça isso e viverás, no nome de Jesus.